Oi, pessoal! Nesse vídeo, então, nós vamos fazer a correção das atividades enviadas nas últimas aulas sobre a formação das 13 colônias da América do Norte. Eu havia pedido, então, para vocês fazerem uma tabelinha, né? Diferenciando as colônias do Centro-Norte com as colônias do Sul. Só para a gente retomar um pouquinho o que nós já vimos, esse mapa aqui, ele mostra, então, essa formação das 13 colônias da América do Norte. Lembrando que hoje, esses lugares aqui, eles são estados dos Estados Unidos, aqui na costa leste dos Estados Unidos, porém, quando chegaram os primeiros colonizadores ingleses, eles não ocuparam todo o território dos Estados Unidos. Se nós olharmos aqui nesse mapinha, né, os Estados Unidos tem toda essa região, vai da costa leste aqui até a costa oeste, tudo é Estados Unidos, mas inicialmente eles ocuparam só essa região aqui da costa leste. Foi alguns séculos mais tarde, depois dessa ocupação, que começou a marcha para o oeste, a corrida do ouro, mas são assuntos que nós vamos trabalhar em outros momentos. No início, então, nós falamos apenas dessa região que são as 13 colônias, tá? Então, na verdade, a gente nem usa o termo Estados Unidos para essa configuração territorial, tá? Nós usamos as 13 colônias da América do Norte, mas são as 13 colônias da América do Norte que darão origem aos Estados Unidos da América. E pela ocupação, pela colonização, os colonizadores que chegaram nessas regiões aqui eram pessoas muito diferentes que vieram para cada uma dessas regiões. Então, essas regiões, elas se desenvolveram de forma diferente também. Então, quando eu falo de 13 colônias, a gente precisa fazer uma diferenciação entre as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. Essa forma de colonização, a forma como as 13 colônias se desenvolveram, influenciaram muito no processo de independência dos Estados Unidos em 1776, mas também continuam influenciando até hoje. As características dessas regiões aqui dos Estados Unidos, hoje, elas se devem muito a uma configuração histórica, ao que aconteceu ao longo da sua história, e isso influencia muito os Estados Unidos até hoje. Então, eu pedi para vocês fazerem uma tabelinha diferenciando essas colônias, né? As colônias do Centro-Norte e as colônias do Sul. Eu inclusive, estou fazendo esse vídeo para vocês para retomar alguns conceitos, para explicar algumas coisas que só na escrita eu não consigo. Então, falando, isso se torna um pouquinho mais fácil de ser explicado, tá? As colônias do Centro-Norte, então, por que a gente coloca Centro-Norte? Porque essas amarelinhas aqui do centro, elas são muito semelhantes, elas se desenvolveram de forma muito semelhante a essas aqui do norte, enquanto as do sul, elas eram bem diferentes, tá? Então, Centro-Norte tinham características parecidas, as amarelinhas e as rosinhas, enquanto essas aqui verde, elas eram bem diferentes das outras, tá? Diferentes dessas aqui. Então, as colônias do Centro-Norte, essas aqui, as amarelinhas e as rosinhas, elas se desenvolveram economicamente muito diferente das colônias do Sul, tá? As colônias do Centro-Norte, então, como nós temos aqui, pequenas propriedades, então não eram aqueles latifúndios, eram fazendas pequenas, propriedades menores, onde se praticava a policultura. O que é a policultura? É quando você tem uma propriedade ali e você faz diversos tipos de culturas ali. Você planta gêneros diversificados de alimentos. Então, eu tenho uma fazenda e nessa fazenda eu planto milho, arroz, feijão, trigo, enfim, várias coisas. Eu não planto uma coisa só. Como no Brasil, por exemplo, né, que os caras plantavam só cana-de-açúcar. Tinham uma fazenda lá enorme, gigantesca, e naquela fazenda eles plantavam só cana-de-açúcar. Isso não é uma característica
das colônias do Centro-Norte, tá? Colônias do Centro-Norte, policultura, essa cultura de diversos gêneros. Então, os trabalhadores empregados nessas colônias do Centro-Norte, eles eram trabalhadores livres, não tinha trabalho escravo. Quer dizer, se eu falar que era 100% livre de trabalho escravo, eu também estou mentindo, tá? Obviamente existia também um pouquinho de escravidão, mas a maior parte dos trabalhadores das fazendas, das propriedades do Centro-Norte, eram trabalhadores livres, tá? Eram brancos, né? Pessoas brancas, geralmente, imigrantes que vinham de outros países da Europa, ou mesmo descendentes dos ingleses, ou os próprios americanos, nascidos já aqui na América, eles eram empregados de forma livre. Produção de manufaturas e comércio triangular entre América do Norte, África e Antilhas. Depois eu vou explicar também esse formato aí de comércio triangular, tá? Mas a produção eu não coloquei aqui, mas também podemos colocar que a produção era produção voltada para o mercado interno. Por quê? Não se produzia assim um monte de coisa nessas colônias para vender para a Inglaterra. A maior parte das coisas produzidas nas colônias do Centro-Norte eram voltadas para o consumo dentro das próprias colônias. Então não se produzia tanto assim para poder exportar, era voltada para o próprio mercado interno. E nas colônias do norte, também do Centro-Norte, se desenvolveram essas manufaturas, né? Produtos diversificados de forma manufaturada, e a produção de navios também, tinham os estaleiros, a produção de navios se destacava bastante, as manufaturas de navios nessas colônias do Centro-Norte, que foi importante para fazer o comércio triangular. Já então, as colônias do Sul, elas eram o oposto dessas colônias do Centro-Norte, não só em localização, mas em formação, em desenvolvimento. Então, nós temos aqui, né, essas colônias aqui, as verdinhas, as colônias do Sul, e então, nelas se desenvolveram a grande propriedade, então, os latifúndios, né, com trabalho escravo, então é grande propriedade escravocrata, porque tinha o trabalho escravos africanos, assim como no Brasil, os africanos, então, eles foram trazidos para as 13 colônias para trabalharem ali, com a monocultura, ou seja, você tinha lá uma grande propriedade, um latifúndio, e lá você produzia só um tipo de produto. Aquela fazenda, aquele latifúndio, era especializado naquele produto. Como foi aqui no Brasil com a cana-de-açúcar, que eu falei antes para vocês, lá nas 13 colônias da América do Norte acontecia isso. Só que os maiores latifúndios, eles eram de tabaco, para produção do fumo, ou então de algodão. E isso era voltado principalmente para o mercado externo, para a Inglaterra. Esse tipo de produção num latifúndio com escravos, monocultor, é chamado de plantation. É esse nome mesmo, tá? Parece que estranho, né? Plantation, parece que a gente tá aportuguesando, abrasileirando a palavra, mas é assim mesmo, é essa expressão, tá? Plantation. Inclusive existe, tá? Essa palavra em inglês. E é bem interessante porque as colônias do Sul, por exemplo, elas eram grandes produtoras de algodão. Mas para eles comprarem roupas feitas de algodão, tinha que comprar da Inglaterra, porque não existiam, ou existiam poucas manufaturas nas colônias do Sul. Então, eles produziam o algodão era fornecido para a Inglaterra e depois voltava já com as roupas prontas. Ou madeira, por exemplo, eles eram grandes produtores de madeira, mas eles não produziam nada com essa madeira, eles só vendiam a matéria-prima para fazer, né, a madeira, o algodão, essas coisas. Ambas, tanto as colônias do Centro-Norte quanto as colônias do Sul, elas tinham o mesmo formato político, né?
tinha uma autonomia relativa aí, tinha assembleias, elaboravam as suas próprias leis, arrecadavam impostos. É importante, pessoal, lembrar que a Inglaterra, ela não, pelo menos no início, por um bom tempo aí, ela não fazia um controle tão grande nas 13 colônias. Diferente de Portugal, por exemplo, né, que cobrava impostos do Brasil e que oprimia o Brasil, e o Brasil era super dependente nessa relação. Portugal controlava muito o Brasil. A Inglaterra, por diversos motivos, tá? Não vou citar eles aqui, mas aí entra a questão da política, entra toda a questão de estar envolvido em outros problemas lá na Europa também. Mas por muito tempo, a Inglaterra não teve esse controle sobre as colônias, sobre as suas 13 colônias. Quando a Inglaterra tentou ter esse controle maior com relação às 13 colônias, as 13 colônias não gostaram e fizeram a independência, tá? Então, podemos dizer que a Inglaterra nunca fez assim um controle tão grande nas 13 colônias como Portugal fez com o Brasil ou como a Espanha fez aqui com o restante da América do Sul, tá? Mas a relação com a Inglaterra também era diferente entre as colônias do Centro-Norte e as colônias do Sul. Como as colônias do Centro-Norte, a produção, por exemplo, era bem mais voltada para o mercado interno e eles tinham as próprias manufaturas, fabricavam as próprias coisas, eles não dependiam da Inglaterra. Tipo, para eles, inclusive, seria ótimo a independência, porque eles iam ter que parar de, por exemplo, não pagavam tanto, né, mas iam parar de pagar os impostos lá para a Inglaterra e ficarem só poder desenvolver ainda mais a sua economia. Era extremamente positivo. Enquanto para as colônias do Sul, como eles eram muito dependentes da Inglaterra, a independência era uma coisa ruim. Então eles eram dependentes da Inglaterra porque a produção deles era voltada para os ingleses. Então, se os ingleses parassem, por exemplo, de comprar o algodão produzido nas colônias do Sul, que ia ser dessas colônias, né? Então, havia essa relação muito mais próxima das colônias do Sul com a Inglaterra do que as colônias do Norte. Tanto que a luta pela independência dos Estados Unidos partiu justamente das colônias do Norte, porque elas não queriam se submeter às imposições da Inglaterra, ao que a Inglaterra impunha para elas, ao que a Inglaterra estava controlando essas colônias, tá? Então é bem importante a gente fazer essa diferenciação, o que era a colônia do Centro-Norte e o que era a colônia do Sul. E como eu falei, essa configuração, ela tem reflexos até hoje, né? As colônias do Sul, por exemplo, por terem explorado os escravos por tanto tempo, né? Terem entrado tantos escravos, principalmente nas colônias do Sul, hoje, o sul dos Estados Unidos, essas regiões aqui, são regiões, assim, extremamente preconceituosas. Movimentos racistas nos Estados Unidos, que hoje, né, você sabe, vocês acompanham, mas grande parte desses movimentos racistas, eles nasceram aqui nessas regiões das colônias do Sul. Inclusive, movimentos racistas bem conhecidos como a Ku Klux Klan, por exemplo, nasceram nos estados do Sul dos Estados Unidos, justamente por ter essa herança escravocrata deixada nessas regiões. Então, são regiões muito mais conservadoras também, né? Então, essa formação acaba refletindo na sociedade atual dos Estados Unidos até hoje. Então, pessoal, é muito importante que vocês tenham assim e consigam fazer essa diferenciação entre como que era a configuração da colônia do Norte, como que era a configuração das colônias do Sul, porque isso, daqui a pouquinho nós vamos estudar o processo de independência dos Estados Unidos e essas informações serão extremamente relevantes. Então, não tem o que fazer, tá? Tem que saber, tem que lembrar, tem que decorar mesmo como é que era a situação das colônias do Norte e como é que era a situação das colônias do Sul e não pode confundir, senão as coisas passam a não fazer sentido. Um beijo, pessoal, com muitas saudades de vocês e até a próxima!